A TV Senado veio à Esplanada dos Ministérios, no gramado da Esplanada, para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, numa grande festa, numa grande feira de demonstração da produção brasileira de ciência e tecnologia. Essa festa, esta feira, esta semana é organizada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia. E nós vamos conversar agora com o secretário, Dr. Roosevelt Tomé. Secretário, muito obrigado por essa entrevista para a TV Senado. Nós estamos vendo essa grande feira de várias entidades governamentais, escolas particulares, uma visitação bastante grande aqui em Brasília, mas ela ocorre em outros lugares, não é isso? Sim. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ocorre em todo o país, simultaneamente. Todas as capitais têm eventos dessa natureza e só em Brasília a perspectiva é de atendimento de 150 mil visitantes, metade desse público de estudantes. Agora, é curioso, quando se fala da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, é que é a 7ª edição. E desde 2004, com a sua criação, ela vem tendo um resultado muito positivo. A cada ano que passa, aumenta a participação, sobretudo dos jovens. E é gratificante quando você visita um stand e vê que o jovem que participou de um evento no passado, hoje apresenta o produto gerado a partir da curiosidade científica que foi despertada nele num evento dessa natureza. E ele pode apresentar aqui. As escolas participam, eles se envolvem, os professores se envolvem nessa temática e a partir desse momento o jovem ele se apropria do conhecimento, gera um produto e depois pode mostrar na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, assim como mostra nas feiras e nos eventos nas escolas. E as escolas muitas escolas têm feira de ciência, né, como uma forma de... Quer dizer, a semana é uma espécie de complementação educacional paralela, não é isso? A educação formal da criançada, né? Isso, e é fundamental que tenha, né? Porque na medida que você faculta aos estudantes a possibilidade de novos saberes e a descoberta científica, eles se engajam e muitos deles com certeza serão cientistas. Eu falei no começo que a semana é organizada pela sua secretaria, né? Secretaria para a Inclusão Social. O que significa esse termo inclusão social associado à ciência e tecnologia? Vamos então pela missão. A missão da secretaria é melhorar a qualidade de vida das pessoas, com a capacidade de geração de emprego e renda. O que é isso? Não é simplesmente levar ciência ou tecnologia, mas que essa ciência e tecnologia seja apropriada pelas comunidades atendidas e esse conhecimento absorvido gere a capacidade de emprego e renda. Então, qual o viés de inclusão social? CIT, pensada como um plano de alta tecnologia, a gente vem trabalhando isso há muitos anos, há décadas. Agora, pensada do ponto de vista de inclusão social, onde aqueles que estão fora, inclusive de toda da participação no mercado de trabalho, que envolva essa dinâmica, foi pensada recentemente. A secretaria, também criada em 2003, no governo do presidente Lula, é uma secretaria que tem um olhar para esse público excluído. E como é que a gente apoia? Nós apoiamos projetos. Essa feira aqui é uma difusão e popularização da ciência. Perfeito, isso é para dar a dinâmica, desmistificar a ciência e tecnologia. E o PACTI, que é o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação 2007-2010, prevê 2 áreas nessa prioridade estratégica, de eixo estratégico de desenvolvimento social. É a difusão e popularização da ciência e outro, tecnologias para o desenvolvimento social. O primeiro eu já falei, que são eventos, museus. O segundo, que é desenvolvimento social, busca levar o apoio a partir de programas e ações como arranjo produtivo local. O que é o arranjo produtivo local? É um aglomerado de empresas que, identificado um gargalo tecnológico ou na gestão, nós entramos com um projeto buscando atender a esse gargalo. Outro projeto apoiado, que é Centro Vocacional Tecnológico. O próprio nome diz, vocacional, ele busca atender a vocação
da região. Então, se eu tenho uma determinada vocação na área no setor de frutas, o que eu preciso? Um centro vocacional tecnológico para capacitar pessoas para atender essa demanda por mão de obra qualificada. São em parceria com instituições locais? São institutos federais, prefeituras, entidades do terceiro setor, então, que submetem propostas de projeto ao Ministério, para buscar o quê? Profissionalizar aqueles que, ora, atuam no setor. Então, inclusão digital é uma terceira política pública, né, e focando na inclusão social, porque a ciência e tecnologia, simplesmente usar o computador para transferir conhecimento, ou então permitir a interação em rede, é uma coisa. Quando você se preocupa em levar ciência e tecnologia através dessas mídias, facultando o uso àqueles que ora excluídos, então você permite uma apropriação de saberes. E essas pessoas, internalizando esse saber, transformam a realidade local. Então, eu falei de 3 políticas públicas, programas e ações que nós apoiamos na Secretaria de Inclusão Social, que tem promovido nas comunidades uma transformação, não só econômica, mas social. Então, interagindo essas 3, nós temos um novo conceito de convergência social e... São essas políticas todas concentradas, que buscam uma conexão entre cada uma delas, e essa conexão permite otimizar recurso público, gestão pessoal. E o que nós percebemos, a gente vinha atuando de forma muito produtiva em cada uma dessas ações de forma isoladamente, mas percebeu que havia um gap entre, né, um hiato que poderia ser atendido no momento que você convergisse essas ações todas. Porque eu potencializo o CVT qualificando para atender aquele arranjo produtivo local do aglomerado de empresas, que atende um determinado segmento econômico. Então, eu qualifico as pessoas para atender as empresas. E depois posso usar os centros de inclusão digital, os telecentros, os centros de acesso à tecnologia para a inclusão social, como elementos, como instrumentos de capacitação permanente ou capacitação continuada. Para que justamente aqueles que saem do CVT depois de formados possam buscar um centro de excelência em formação e gerando, inclusive, conteúdos específicos para aquele setor. Dessa forma, eu integrei essas políticas todas, potencializei cada uma delas e a sociedade toda é beneficiada. Agora, toda essa política apoiada pela Secretaria de Inclusão Social, ela tem um elemento fundamental no processo, que é o Congresso Nacional. Por quê, doutor? O Congresso Nacional, ele é responsável pela votação do orçamento, definição de orçamento. E nós, desde 2004, vamos ao Congresso mostrando as ações e os programas que nós podemos apoiar, e o Congresso sempre foi muito receptivo. Percebeu a magnitude dos projetos e a penetração, a promoção da inserção social que eles promovem. Qual é, então, o retorno que o Congresso espera? Que esses projetos de inclusão social efetivamente sejam aplicados. É o que nós buscamos. Então, nós orientamos os proponentes para que os projetos tenham, sim, promova a efetiva inclusão social. Então, as comunidades são depois avaliadas se aquele projeto teve impacto ou não socialmente. Por quê? É uma forma de, no ano seguinte, apresentar como resultados aos parlamentares, deputado, senador, aí estão os resultados do seu apoio. Emendas, por exemplo, emendas de parlamentares ao orçamento? Isso, emendas parlamentares, individuais, de bancada, comissão. São recursos que têm dado vida aos projetos de inclusão social pelo montante. E a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um exemplo que está próximo de se ver essa prática. Por quê? Nós temos aqui todo um pavilhão de tecnologias sociais. Lembra que eu falei da missão da Secretaria, que eu falei que é a capacidade de geração de emprego e renda. Ao visitar o pavilhão, nós encontramos esses projetos de inclusão social
onde catadores são beneficiados, nós temos a preocupação com o agricultor familiar, a preocupação com o jovem que não tem acesso à inclusão digital e aí ele passa a poder contribuir com a identidade dele e interagindo com o equipamento. Desses projetos todos, eu citei mais especificamente os catadores, porque tem 2 projetos lá na área de tecnologias sociais. De uma área da população com baixa renda, né? Que explora uma atividade bastante difícil, bastante de risco, né? Isso. E como é que nós apoiamos essas iniciativas? Primeiro, eu como governo, falar assim que a comunidade precisa isso, sem envolver a comunidade, é um risco daquela tentativa de solução não dar certo. Então, envolver a comunidade nesse processo é fundamental. Os catadores, de forma desorganizada, entramos promovendo essa organização, um apoio para que, logo em seguida, entrasse a capacitação. Com a capacitação, eles se tornaram autossuficientes na elaboração de produtos com base no material reciclado. Não é só venda do material coletado, né? Já é produção, né? Eles estão agregando valor. E agregar valor implica em aplicar tecnologia, aplicar ciência. Eles estão aplicando. Então, o jornal que é jogado no lixo vira depois a figura de papel machê. Então, eles são capazes de virar até abajures. Seria interessante essa figura, porque o lixo vira luxo, né? E o legal disso tudo é perceber que a intervenção do governo permite esse resultado positivo. Porque as cooperativas, os cooperados se sentem, são incluídos, se sentem beneficiados, se sentem qualificados. E essa qualificação transforma a realidade deles. O senhor falou em 2 vertentes básicas, para a gente finalizar, que é a difusão, a divulgação, a popularização da ciência e da tecnologia e essa área de inclusão social, de apoio a iniciativas populares, né, pequenos agricultores, catadores de lixo. Mas é possível quantificar quantas pessoas foram atingidas por essa área específica de inclusão social, de trabalho mais, na linha de economia, de pequena economia? Nós estamos levantando essas informações justamente para otimizar os indicadores. Porque eu entro com um projeto de inclusão social, mas se eu não conseguir medir a efetividade daquela ação, eu corro o risco de estar excluindo mais do que incluindo. Então, qual a nossa expectativa? É de, criados os indicadores, fazer uma ampla pesquisa sobre o impacto efetivo daqueles projetos de inclusão social. Mas eu entendo que as populações atendidas, projetos de inclusão digital, são hoje mais de 1.000 projetos só de inclusão digital. Cada um desses aí atendendo mais de 500 mil pessoas. Então aí você começa a dar uma projeção. Arranjos produtivos locais envolvem várias empresas. É até difícil medir, né? E justamente essa dificuldade é que nos força a criar os indicadores. Porque simplesmente um indicador de pessoas incluídas digitalmente, isso não é indicador. O que aferiu daquela inclusão digital? Você qualificar melhor a informação. E é uma preocupação nossa. Ok, muito obrigado então ao Dr. Roosevelt Tomé, que é secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do MCT, Ministério da Ciência e Tecnologia. Muito obrigado por essa entrevista. Nós voltamos então aos senhores telespectadores que nos assistiram até agora, agradecendo a presença, a audiência e até o próximo programa.